E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um pouquinho de aula de química, dessa vez à distância? Então, professor Tiago aqui, vamos falar um pouquinho de química geral. O assunto de hoje é fazer um misto de compostos iônicos, compostos moleculares, massa molecular e um pouquinho do estudo de mol também, tá? Vamos tentar fazer tudo isso daqui nessa aula de hoje, tá? Se ficar muito complicado, a gente fraciona isso daqui em pequenas partes aí do nosso conteúdo. Beleza? Bom, vamos nessa. Bom, pessoal, é interessante nós entendermos a diferença entre moléculas e íons. Porque os compostos iônicos, eles não são necessariamente formados por moléculas, tá? Então, os compostos, isso aí, inclusive, que é uma falha, né, em alguns sistemas de ensino, falar que compostos iônicos são formados por moléculas em si. Nós temos que entender que os compostos iônicos, eles são retículos, eles são estruturas cristalinas que são formadas por conta da atração de cátions e ânions baseado nas suas cargas. Então aqui nós temos, por exemplo, o sódio com carga positiva, que se une formando um retículo cristalino, ou seja, um cristal com o cloro, de NaCl. Então, na proporção de 1 para 1 por conta das suas cargas. Então, essa é a questão mais importante da gente entender os compostos iônicos. Compostos iônicos não são, de fato, moléculas. São retículos cristalinos, são cristais formados pela atração elétrica dos cátions e dos ânions. Essa atração é uma atração muito forte. Forte o suficiente para eles se manterem no estado sólido. Isso também é uma coisa importante da gente lembrar. Essa atração é uma atração forte e, consequentemente, esses cristais são formados no estado sólido. Entretanto, eles são fáceis, relativamente fáceis, de serem quebrados. Tá? Os compostos iônicos, eles são estáveis à temperatura ambiente, só que pela sua elevada dureza e por não ter ligações químicas mais energéticas, mais estruturadas ali, então eles acabam sendo duros e quebradiços. Tá? Então basta você dar uma pequena carga em cima deles ou sobre eles que você quebra essas ligações, essas atrações aqui elétricas, e consequentemente você vai partir esses materiais. Tá? Bom, então basta uma pequena força, uma pequena alteração aqui na sua estrutura, onde você vai colocar cargas iguais em contato, causando assim a repulsão entre elas e, consequentemente, a quebra dessas partículas, tá? Não moleculares, apenas essas partículas. Beleza, pessoal? Seguindo, falar um pouquinho sobre a solubilidade desses compostos. Todo composto iônico, eles têm naturalmente uma alta solubilidade em água. Tem algumas exceções, mas no contexto geral, os compostos iônicos eles têm uma solubilidade relativamente alta. Isso não é por conta só dos compostos iônicos, mas também por conta da própria água. Se nós entendemos um pouquinho a molécula de água, que não é um composto iônico, né, que é uma molécula de água, até o termo que nós estamos falando é diferenciado. Por uma diferença muito grande de eletronegatividade que existe entre o oxigênio e o hidrogênio, nós temos que a molécula de água ela acaba tendo uma densidade de carga, ou seja, uma carga não real, uma carga formal aqui, uma carga momentânea em alguns lados da molécula. Então, como o oxigênio puxa os elétrons para perto dele aqui, então esse lado da molécula tem uma densidade eletrônica maior, ou seja, uma quantidade maior de elétrons. Então, esse lado da molécula que eu estou mostrando aqui para vocês, ele fica com uma carga formal negativa. Não é uma carga real, tipo uma carga de cátions e ânions. É uma carga formal, uma carga daquela formação. E perto dos hidrogênios, onde ficou praticamente sem elétrons, e como os elétrons, né, a gente sabe que tem carga negativa, se aqui ficou sem elétrons, esse ladinho da molécula ficou positivo, tá? E esse ladinho também ficou positivo. Nós chamamos moléculas iguais às da água de moléculas polares. Por que polares? Porque ela forma polos. Então tem um polo negativo aqui, um polo positivo aqui e aqui. Bom, por conta disso, o que acontece? Compostos iônicos, quando eles são adicionados em substâncias como a água, por exemplo,
O cátion do composto iônico vai ter uma interação com a parte negativa da molécula de água. Então, olha só, uma interação aqui, fazendo com que ele fique isolado. E o ânion do composto iônico vai ter uma interação com a parte positiva das moléculas de água. Isso daqui gera uma estabilidade para eles. E por conta dessa estabilidade, o que acontece? Eles são muito solúveis em água, em solventes como a água. Beleza por enquanto? Seguindo, vamos falar um pouquinho dos compostos moleculares agora. Tá? A água, por exemplo, é um composto molecular, visto que ela tem a sua formação é dada pela união, né, entre moléculas, entre átomos, desculpa, que não possuem necessariamente cargas elétricas, tá? Essa união aqui acontece por ligação covalente ou ligação molecular, como nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Uma teoria interessante diz que os compostos moleculares, né, a molécula é a menor parte identificável de uma substância pura. Então, a menor parte que a gente pode identificar, que possui as características da água, é a sua molécula, por exemplo. Beleza? Quando a gente representa uma molécula, por exemplo, a água, como é que a gente representa a água? A gente representa a água por H2O. Isso é muito comum, essa representação é chamada de representação molecular, ou fórmula molecular. Ou aqui, como está, vou até grifar para vocês, como está no livro, fórmula condensada. Esses três termos que eu falei para vocês, ó, representação molecular, fórmula molecular ou fórmula condensada, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma na forma de falar isso, tá? O que seria uma fórmula condensada? Como a gente junta todos os átomos iguais e representa da seguinte maneira. Olha só. Aqui eu tenho um composto que é C2, ou seja, tem 2 átomos de carbono, H6, tem 6 átomos de hidrogênio, O, 1 átomo de oxigênio. Só que isso daqui, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nós vamos ver lá em Química Orgânica, um pouquinho mais para frente, que isso daqui, essa fórmula molecular aqui, ela nos dá a representação de 2 compostos diferentes. A gente pode representar com essa fórmula molecular um álcool, que no caso o etanol, e a gente pode representar também por essa fórmula molecular o éter dimetílico, que o nome já fala, ele é um éter, e o etanol é um álcool. São funções orgânicas diferentes, álcool e éter. O álcool, no caso, o etanol, ele tem essa fórmula estrutural aqui, que a gente já viu também esse termo, né, fórmula estrutural, que é a representação de Lewis, né, onde a gente tem as ligações aqui sendo mostradas. E o éter dimetílico, ele tem essa fórmula estrutural aqui, ó, tá, que nós também já vimos. Entretanto, ambos possuem a mesma fórmula molecular, mesma representação molecular. Beleza? Por enquanto está tudo em ordem ainda. Vamos seguir. Nessa representação de Lewis, né, a representação estrutural, tudo, nós temos que observar aqui o que significa cada uma dessas ligações. A gente já viu isso lá em ligações químicas, então só passar aqui rapidinho, tá? Cada vez que a gente representa um tracinho entre 2 elementos, nós estamos representando um compartilhamento de elétrons. Até expliquei para vocês o esquema dos orbitais aqui, né? Uma sobreposição de orbitais que acontece nesse momento, nesse ponto. Então, cada tracinho, cada ligação representa 2 elétrons, tá? Então, 2 elétrons ligando 2 átomos. Isso aqui é uma ligação simples. Quando eu tenho 2 tracinhos, eu tenho aqui a sobreposição de 2 orbitais e, consequentemente, nós temos 4 elétrons ligando 2 átomos. Então, isso daqui nós temos uma ligação dupla, ou uma ligação de ordem 2, tá? É a mesma coisa. Se eu tiver aqui 3 tracinhos, ou seja, são 3 orbitais se sobrepondo, né? Aqui de uma maneira um pouquinho diferente. O pessoal da química sabe o que eu estou falando. Mas da nossa representação funciona muito bem. Nós temos 6 elétrons ligando 2 átomos. Então, nós temos uma ligação tripla ou uma ligação de ordem 3. Beleza?
Isso aqui tudo nós já vimos na aula de ligações químicas, só estou relembrando algumas coisinhas, beleza? Seguindo, vamos entrar agora numa parte do nosso conteúdo que vai exigir um pouquinho mais de atenção, tá? Então, se você precisar tomar uma aguinha, toma agora, antes de começar essa parte nova aqui, tá bom? Bom, nós vamos falar de quantidade de matéria, que quando eu falo quantidade de matéria, eu estou relacionando essa matéria a átomos e moléculas. Como que é possível nós contarmos uma quantidade de átomos ou de moléculas que nós temos dentro de um sistema? Isso só existe porque, na verdade, essa questão intrigou muitas pessoas durante a história. Isso só existe porque um grande cientista determinou por cálculos um número, uma constante, que é uma constante chamada constante de Avogadro, justamente por conta desse cientista que eu vou falar o nome dele daqui a pouquinho. Esse número ele é chamado número de mol. O mol ele é uma unidade de medida, faz até parte do Sistema Internacional de Unidades, que mede a quantidade de matéria que você tem numa porção qualquer de substância. Então, o número de mol ele mede a quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? Número de átomos. Então, com o mol, a gente consegue determinar quantos átomos tem num sistema. Quantos átomos de, por exemplo, quantas moléculas de sacarose você está colocando num bolo, você consegue calcular. Então, é muitíssimo interessante nós termos aí essa relação de mol e átomos, moléculas, tá bom? Então, de novo, pessoal, o que é o mol? Mol é uma medida, é uma unidade de medida usada para a gente medir número de átomos que nós temos num determinado sistema, tá? Bom, o que significa então? Qual que é a relação do Avogadro com o mol? Avogadro é uma constante baseada nesse cara aqui, no Lorenzo Romano Amadeu Carlo Avogadro, tá? O mol, ele é a porção que representa o número de Avogadro, ou seja, 1 mol de átomos, moléculas ou íons corresponde a 6,022, a gente pode até aproximar esse valor mais para frente, vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons. Então essa relação que eu acabei de circular para vocês aqui é a relação mais importante para a gente nesse momento. 1 mol de átomos corresponde a 6,022 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas corresponde a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. E 1 mol de íons corresponde a 6,022 vezes 10 a 23 íons. Então, quando eu falo 1 mol de alguma coisa, se eu tivesse falado aqui 1 mol de batatas, eu estaria falando de 6,022 vezes 10 a 23 batatas. Então, o mol, pessoal, é uma comparação muito interessante, só que eu não gosto muito, só para a gente lembrar. Uma comparação interessante é você comparar um mol com dúzia. Quando a gente usa o termo dúzia, você está falando de uma quantidade fixa, que no caso seriam 12. Então, uma dúzia de ovos, 12 ovos. Então, 1 mol de ovos, nós estaríamos falando de 6,022 vezes 10 a 23 ovos. Então, o mol ele corresponde ao número que é representado pela constante de Avogadro. Beleza? Avogadro, então, o que significa a constante dele? É o número de átomos, moléculas ou íons que você tem por mol. Tá? Esse é, então, a constante de Avogadro. Outra coisa interessante e importante também para a gente usar é a massa, sabendo, de 1 mol de uma substância, que a gente chama essa massa de massa molar. É a massa de 1 mol de uma determinada substância. Essa massa molar, ela é característica de cada substância. Então, a glicose, por exemplo, tem uma massa molar, a sacarose tem outra massa molar, o cloreto de sódio tem outra massa molar, o etanol tem outra massa molar, e essa massa molar, ela depende da estrutura da molécula, ou seja, da quantidade de átomos que cada molécula possui.
Então, nós temos na tabela periódica já a massa de cada um dos elementos. É só nós contarmos quantos elementos você tem em cada substância que nós temos a massa molar dele. Tá? Vamos fazer um exemplozinho aqui. Tá? Numa amostra de rocha qualquer, foram encontrados 2,34 vezes 10 a 25 átomos de ferro. Quantos mol de átomos de ferro, no caso, né, nós temos nessa amostra? Quantos mols de átomos de ferro nós temos nessa amostra, sendo que nós temos um total de 2,34 vezes 10 a 25 átomos de ferro. Pessoal, a primeira relação, a relação mais importante que nós temos que lembrar é essa daqui. 1 mol sempre está para 6,022 vezes 10 a 23. Sempre. Essa relação aqui, ó, é a mais importante de todas. 1 mol está para 6,022 vezes 10 a 23. Isso daqui, pessoal, tem que ser uma regra em todos os exercícios, sempre quando a gente for pensar. 1 mol de alguma coisa tem 6,022 vezes 10 a 23 alguma coisa. Tá? Como eu falei agora mesmo, da batata, dos ovos, dos átomos, das moléculas ou dos íons. Baseado nisso, se eu sei essa igualdade, eu sei que esse é igual a esse, basta eu montar uma regra de 3 e dizer: se eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 átomos de ferro em 1 mol, se eu tenho um total de 2,34 vezes 10 a 25 átomos de ferro, quantos mol eu tenho então? Faço uma multiplicação em cruz, multiplico aqui e multiplico aqui, tá? Faço uma igualdade disso, então vai ficar 6,022 vezes 10 a 23 vezes x é igual a 2,34 vezes 10 a 25 vezes 1. Vai ficar desse jeito aqui. Passa o 6,022 vezes 10 a 23, que vai estar multiplicando o x, passa ele dividindo, você vai ter exatamente essa relação aqui, ó. Tá? Que ficou 2,34 vezes 10 a 25 vezes 1, dividido por 6,022 vezes 10 a 23. Faz essa divisão, pode fazer na calculadora mesmo, você vai ter 38,8 mol de átomos de ferro. Então veja que nós temos 38,8 mol de átomos de ferro. Bom, pessoal, e agora vamos falar um pouquinho também da relação de matéria, como modo geral. O que seria a relação de matéria? A relação de quantidade de átomos que a gente tem em uma determinada substância. Então aqui eu vou dar um exemplo bem simples, que eu vou falar um pouquinho da molécula de metano. Tá? O metano é uma molécula orgânica, né, formada apenas por carbono e hidrogênio. Isso aí a gente chama uma substância formada por carbono e hidrogênio de hidrocarboneto. Tá? E o metano é o hidrocarboneto mais simples que tem. Ele é formado apenas por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Eu até falei dele nas nossas últimas aulas. Então ele só tem isso daqui, um carbono, 4 hidrogênios, formando a molécula de metano. Só que se nós transformarmos isso daqui em mol, ele vai ficar delicado, ele vai ficar diferente. Por que ele vai ficar diferente? Porque se você pensar, se você tem um átomo de carbono, você junta ele com 4 átomos de hidrogênio e você vai formar apenas uma molécula de metano. Tá vendo? Então, é estranha a matemática das reações químicas. Por que 1 mais 4 forma 1? Um átomo de carbono com mais 4 átomos de hidrogênio forma um átomo de metano. Uma molécula de metano. Isso daí fica mais interessante ainda se você pensar na questão de mol. Ó, vamos pensar nessa linha aqui, ó, na linha do mol. Você pensar que 1 mol de carbono com mais 4 mols de hidrogênio vai formar 1 mol de moléculas de metano. E se pensar desse jeito, fica até mais delicado ainda. Como que 1 mol de alguma coisa com mais 4 mol de outra coisa, você vai formar apenas 1 mol de um resultado qualquer.
Então isso daqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Vou passar uma listinha de exercícios para vocês. Vou passar o gabarito delas, porque isso aqui tem que ser treinado, tá, pessoal? Não tem jeito, a gente precisa treinar isso daqui. E só os exercícios do AVA não são suficientes para a gente entender essa ideia. A ideia do mol, ele é a ideia mais importante para entendermos reações químicas no curso todo que nós estamos fazendo. Tá? Então essa aqui é a parte mais importante de todas. O que é um mol? Um mol, 6,022 vezes 10 a 23 átomos. A gente já viu isso. Então tá bom. Então nós temos essa quantidade de átomos de carbono. Como aqui eu tenho 4 mol de hidrogênio, 4 mols de hidrogênio, então nós temos 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Tá vendo? Porque é 4 vezes o mol. Tá vendo aqui a relação? 4 vezes o mol. E eu vou ter como resultado, porque esses quatro átomos de hidrogênio eles vão se ligar com o carbono, inclusive com a ligação covalente que a gente já viu. Como eles vão se ligar com o carbono, então eu vou formar apenas um mol de moléculas, ou seja, eu vou formar 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de carbono. Na questão de massa, esse risco foi sem querer, tá? Na questão de massa, o que nós teremos aqui? Um mol de carbono tem 12 gramas. Onde que a gente descobre isso? Lá na tabela periódica. Tá? Na tabela periódica você tem lá massa molecular, massa molar, massa atômica, que é a massa de cada elemento. Então, se você consultar a tabela periódica, você vai ter que a massa do carbono é de 12 gramas. A massa do hidrogênio é de 1 grama cada um. Então, como eu tenho 4 hidrogênios, eu vou ter 4 gramas de átomos de hidrogênio. Somando tudo, 12 gramas de carbono com 4 gramas de hidrogênio, eu vou ter um metano, que ele tem uma massa de 16 gramas. Tá? A única soma, que é uma soma real mesmo na química, é a soma de massas. Tá? A massa, inclusive, segundo a lei de Lavoisier, né, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa lei está baseada justamente na teoria da soma das massas. Tá? Então, a soma das massas dos seus reagentes tem que ser igual à massa do seu produto. Tá? Então, essa relação de matéria aí também é muito importante. Beleza? Vamos seguindo. Pessoal, coloquei um exercício que é bem tranquilo só para a gente calcular a massa molar de cada uma dessas substâncias. Tá? Então, ó, eu coloquei aqui na introdução que a massa molar do hidrogênio é de 1 grama por mol, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol e a do carbono é 12 gramas por mol. Aonde que a gente descobre isso mesmo? Tabela periódica. Tá? Isso aqui a gente tem na tabela periódica. Esses valores aqui estão todos lá para vocês. Tá? Só consultar a tabela periódica mais simples. Aproxima esse valor, né? Porque sempre tem algumas casinhas depois da vírgula. Então aproxima esse valor aí e nós teremos essas massas. Tá bom? Como que eu calculo então a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol, dessa substância aqui que é o etano? É um gás, etano. Como é que eu calculo a massa molar dele? Bom, para isso eu preciso fazer esse aqui. Como eu tenho 2 carbonos e a massa do carbono é 12, então eu coloco 12 vezes 2. O que é isso? A massa de carbono. 2 carbonos, cada carbono tem massa de 12, então 12 vezes 2. Mais a massa dos meus hidrogênios. Como eu tenho 6 hidrogênios e cada hidrogênio tem massa de 1, já está até aqui, então eu tenho um total de 30 gramas. Por quê? Por mol, né? Porque 12 vezes 2, 24. 6 vezes 1, 6. 24 mais 6, 30. Então, a massa molar do etano é 30 gramas por mol. Tranquilo isso aqui, pessoal? O que vocês acham? Se achar tranquilo, dá uma pausa no vídeo, faça o segundo e o terceiro aí, tá? Vamos lá. Ó, como é que seria o segundo? O segundo aqui eu coloquei uma molécula um pouquinho maior, uma molécula um pouquinho mais... um pouquinho mais complexa. Como é que ficaria essa soma? Bom, ficaria assim, ó. Cada carbono tem massa 12. Certo? Como eu tenho 6 carbonos, ó. 6 carbonos. Então, 12 vezes 6.
Cada hidrogênio tem massa 1. Como eu tenho 12 hidrogênios, então eu tenho 12 vezes 1. E o oxigênio tem massa 16. Como eu tenho só um oxigênio, então é 16, no caso, poderia até colocar aqui 16 vezes 1, mas não tem a necessidade, tá? Então, o do hidrogênio eu coloco só para gravar que a massa do hidrogênio é 1. Então, ficaria 12 vezes 6, mais 12 vezes 1, mais 16. Que se eu não errei a conta, isso daqui vai dar 100 gramas por mol. E o último ali é a sacarose, uma molécula bem maior, que é o açúcar, né, de cozinha aí, proveniente da cana. Nós temos essa estrutura molecular dele aqui, ó, essa fórmula molecular, que é C12H22O11. Então eu tenho 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Como é que ficaria isso? 12 vezes 12, que é 12, que é a massa do carbono, vezes 12 carbonos. 22, que é a quantidade de hidrogênio, vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 16 vezes 11, que é 16 é a massa do oxigênio, vezes a quantidade de oxigênio. Que também, se eu não errei a conta, eu vou ter 342 gramas por mol. O que significa gramas por mol mesmo? É essa quantidade, é a minha massa molar. É a massa que eu tenho em 1 mol dessa substância. Olha, pessoal, essa aula de hoje, ela é muito importante. Esse conceito ele é muito importante. 342 gramas por mol. Ou seja, cada 1 mol, o que é 1 mol mesmo? 6,022 vezes 10 a 23 átomos, moléculas. Então, se eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose, eu vou ter exatamente 342 gramas. Então, pessoal, essa relação é extremamente importante. Tão importante essa relação que eu dei um exemplo justamente da sacarose para a gente entender um pouquinho melhor sobre mol, moléculas, né, quantidade de matéria. E esse é o último exercício dessa aula de hoje, tá bom? Pessoal, essa relação que eu vou colocar na tela agora, ela é a mais importante de todas que nós podemos ter, que nós podemos estudar na química. Eu não estou brincando, é uma relação realmente muito importante, nós temos que lembrar ela. E é muito simples também, que é 1 mol de qualquer substância, de qualquer matéria, de qualquer material, equivale a 6,022 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, e equivale também à sua massa molecular, que, como eu já disse, massa molecular é particular, cada substância tem a sua massa. Então, pessoal, essa igualdade aqui era uma igualdade universal para a gente. Ó, 1 mol de qualquer substância é igual à sua massa molecular. Massa molecular em gramas, né? No caso, massa molar, tá? Acabei colocando errado aqui, tá? Então, 1 mol de qualquer substância é igual à sua massa molar. Quem que é sua massa molar? É a soma dos átomos de cada átomo na sua substância, tá bom? Na sua molécula. Que é igual a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 1 mol é igual a massa molar, que é igual a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Bom, no exercício, sabendo que a sacarose possui uma fórmula molecular C2H22O11, quantos mol e quantas moléculas de sacarose nós temos em 855 gramas dela? Primeira coisa, eu preciso saber a massa molar da sacarose. E como que eu calculo isso? Somando a massa de cada um dos seus elementos aqui, dos seus átomos. Como a gente já fez isso aqui, e nós já sabemos que a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol, então nós não precisamos calcular ela de novo. Então, a cada 342 gramas, eu tenho 1 mol. Tá bom? Então, vamos lá. Então, 1 mol de sacarose, 342 gramas. Tudo certo por aqui? A pergunta é, quantos mol eu tenho em uma certa massa de 855 gramas? Então, eu faço uma outra igualdade embaixo. Se em 1 mol eu tenho 342 gramas, em x mol, quantos gramas eu vou ter?
faço a multiplicação cruzada, famosíssima regra de 3, que químico adora. Vou ter 342 vezes x, que é igual a 855 vezes 1. Pega esse 342 que está... Vou voltar aqui um pouquinho. Pega esse 342 aqui, que está multiplicando x, e passa ele dividindo aqui embaixo do 855. Tá? Ele está multiplicando, passa aqui dividindo. Resolve a multiplicação 855 vezes 1, que é 855, e você vai ter x é igual a 855 dividido por 342. Então, quantos mol você tem? X é igual a 2,5 mol. Então, você tem 2,5 mol de sacarose numa porção de 855 gramas dela. Essa foi a primeira pergunta. A segunda é, quantas moléculas de sacarose você vai ter ali? Quantas moléculas de sacarose? Eu vou usar a mesma relação. 1 mol de sacarose tem 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose. Então, 1 mol de sacarose tem 6,022 moléculas de sacarose. Beleza? Então, fiz a primeira igualdade. A segunda igualdade é a minha pergunta. Sempre é a minha pergunta. Se eu tenho em 1 mol 6,022 vezes 10 a 23 moléculas, em 2,5 mol, quantas moléculas eu vou ter? Eu troquei o x por y só para não ficar a mesma coisa. Multiplique em cruz de novo. 1 vezes y é igual a 6,022 vezes 10 a 23 vezes 2,5. E nós teremos isso daqui. 1 vezes y, tá vendo? 6,023 vezes 2,5. Numa multiplicação que você tiver potência assim, pessoal, como aqui nós não estamos falando de notação científica, nada disso por enquanto, então só faça a multiplicação dos inteiros e mantenha a potência na resposta. Tá? Mantenha a potência na resposta, faz a multiplicação dos inteiros. Bem simples. Aqui como é 1, 1 vezes y é o próprio y. Então, você vai ter que o y é igual a 15,55 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose. Então, se você tiver na sua cozinha uma balança, você quiser medir ali 855 gramas de sacarose, você sabe que nessas 855 gramas você tem 2,5 mol e 15,055 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose ali. É um absurdo a quantidade de moléculas que a gente tem ali, né, pessoal? Esse número é extremamente grande. Ele equivale a 602 sextilhões de moléculas. Aqui no caso nós teremos um pouquinho mais, né? Teremos 1 septilhão e 500 sextilhões de moléculas. É uma quantidade absurda de molécula que a gente tem em menos de 1 kg de sacarose. Tá? Pessoal, é isso daí. Por hoje era isso. Quero agradecer a presença de todo mundo. Quero também parabenizar todo mundo pelo grande empenho aí pela utilização do AVA, pela utilização das ferramentas de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Até a próxima.